Fala galera, beleza? Vamos aqui então para os exercícios de lentes esféricas. Eu vou fazer o seguinte, na apostila vocês acho que está separado. Eu vou fazer um blocão com exercícios de lentes em geral, vergência, posição, foco, essas coisas assim. E depois um só com ametropias, né? Com os problemas de visão, ok? Então vamos lá para o exercício 1 da página 29, tá? Não, desculpa, não é 1 da 29, 1 da 28 da VUNESP. A figura mostra duas lentes delgadas, A e B, posicionadas paralelamente, de modo que seus eixos coincidam. Um feixe de luz monocromática que incide na lente A, paralelamente ao eixo da lente, emerge da face oposta e se concentra no ponto P, que dista 2D do centro óptico de A, e D do centro óptico de B. Em seguida, o feixe incide na lente B, emergindo da face oposta e se concentra no ponto Q, distante D do centro óptico dessa lente. A relação entre os focos de B e de A. Vamos começar pelo foco de A, tá? O que está acontecendo aqui? Deixa eu só ajeitar aqui. O foco de A é fácil de enxergar, né? O raio está vindo paralelo e ele se concentra no ponto P. Então essa é a distância focal. E todo raio paralelo, né, que passa por uma lente convergente, ela se concentra no foco. Então essa é a distância do foco da lente A. Já a lente B, ela tem uma característica um pouquinho diferente. O raio de luz está vindo de um ponto, passa pela lente e converge para outro ponto. Isso acontece quando o raio de luz está passando pelo ponto antiprincipal. E o ponto antiprincipal é 2 vezes a distância do foco. Então, para esse caso, a lente B, a distância focal está entre o ponto P e a lente, ou seja, D sobre 2. E o exercício está perguntando para a gente FB sobre FA. Então é D sobre 2 dividido por 2D. Isso aqui é D sobre 2, né, da fração de cima. 1 sobre 2D da fração de baixo. Eu vou simplificar as distâncias. Então a relação de FB sobre FA é igual a 1 quarto, que é a alternativa E. Beleza? Vamos para o próximo. Próximo exercício é o 2, Estadual do Amazonas. Uma associação de lentes é constituída pelas lentes esféricas L1 e L2 representadas na figura. Dois raios de luz incidem sobre L1, paralelamente ao eixo principal das lentes, e após atravessá-las, voltam a se propagar paralelamente ao eixo das lentes. Sabendo que a distância focal de L2 é 8 centímetros, a distância D entre as lentes é. Então vamos entender o negócio aqui. O foco de 2, da lente 2, é 8 centímetros. E o que está acontecendo aqui? O que a gente tem de informação? A gente tem que a luz passa por essa lente e se afasta. Isso acontece numa lente divergente, tá? Que quando ela vem paralela, ela se afasta do foco. Então esse pontinho aqui representa o foco da lente 1. No ponto, o raio se afasta e depois ele sai paralelo na lente 2. Isso acontece quando? Isso acontece quando você tem a luz vindo da direção do foco e ela sai paralela, porque a lente aqui é convergente. Na convergente, se é paralelo o raio, ele vai para o foco, e se ele vem do foco, ele sai paralelo, né? Reversibilidade. Então esse ponto aqui também é o ponto focal de 2. Então a gente sabe que o foco da lente 2 é de 8 centímetros. E o que a gente tem de informação? O foco da lente 2 é igual. É desse ponto até a lente 2. Então é D mais uma distância X. Tá? Que é da lente até esse ponto aqui. E o foco da lente 1 é só o X. Tá? Na verdade é um foco negativo, né?
se fosse ser mais preciso, porque é uma lente divergente, lentes divergentes, dá para ver pela borda ali. A gente tem fugiu a palavra, um foco negativo, que é um foco virtual, tá? A luz não está passando por ali. E agora, como que a gente faz para descobrir a distância entre as lentes? Então a gente vai usar a semelhança de triângulos, tá? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Deixa eu ver, fazer uma cor que talvez vai aparecer melhor. Que é esse triângulo meio rosa, aqui, ó. Tá? Ai, foi mal. A altura é metade desses 3 centímetros, né? Essa alturinha aqui, ó. Então ela é de 1,5. E a distância da base aqui é x. Como esse ângulo formado aqui no triângulo, esse ângulo aqui, é o mesmo ângulo que você vai encontrar neste triângulo. Opa, vamos na fé. Eita, aqui. Aqui que eu estou fazendo esse triângulo laranjado. Tá? Então nós temos uma outra base aqui desse lado, que é D mais X, e a altura aqui dessa parte é 6 centímetros. Deixa eu tirar o centímetro, né? 6. Então vamos fazer a multiplicação cruzada. 1,5D mais 1,5x é igual a 6x. 1,5D é igual a 4,5x. Então D é igual a 3x. Se eu volto para essa equação, no lugar de D eu coloco 3x mais x é igual a 4x. Só que o foco 2 vale 8. Então x é igual a 2 centímetros, né? Se eu sei o valor de x, se aqui vale 2 centímetros e o foco dessa lente 2 tem que dar 8, a distância D é de 6 centímetros, que é a alternativa C. Ok? Se vocês olharem na apostila de vocês, a resolução está um pouquinho diferente, mas eu acho que assim fica um pouco mais fácil. Vamos para o próximo. Vixe, coloquei no canto aqui. O exercício 3. Em um laboratório didático, foi montado um banco óptico formado por uma lente esférica convergente. Acho que minha cabeça está na frente, mas vocês têm o exercício na apostila aí. De distância focal 20 centímetros. Um espelho plano e uma lanterna acesa funcionando como objeto. A fotografia representa esse sistema com as distâncias entre seus elementos, fora de escala. Em seguida, o professor propõe um exercício com a figura a seguir, que resume o experimento realizado. Nessa figura, a lâmpada acesa é representada pela seta O. A seta I1 representa a imagem dessa lâmpada pela lente e I2 a imagem formada pelo espelho. Considerando o vale das condições de 3 de Gauss, a distância entre O e I2. Então vamos lá. Bom, eu sei o foco da lente, ele fala, né, no enunciado, o foco dessa lente é uma lente convergente, então o foco é positivo e vale 20 centímetros. A posição do objeto é a distância do objeto até a lente, que você olha ali no esqueminha, de 30 centímetros. Então eu vou calcular, pela equação de Gauss, a posição da imagem. O que eu vou calcular é essa distância aqui, ó. Tá? Distância da imagem formada pela lente. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre pelinha. Então eu vou passar o 30 para lá, né? 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre pelinha. Vou continuar aqui em cima, fazer um asterisco aqui, ó. Vou continuar aqui. O mínimo múltiplo comum entre 20 e 30 é 60, que é 20 vezes 3 e 30 vezes 2. 1 sobre pelinha. Então fica 1 sobre 60 é igual a 1 sobre pelinha. Então pelinha é 60 centímetros. Tá? A distância total entre a lente e o espelho é 60 centímetros, aquele pelinho ali. Então, por consequência, eu sei que essa distância equivale 20 centímetros. E o que acontece com o espelho plano? O espelho plano forma a imagem à mesma distância.
da superfície refletora. Então, ele quer a distância do objeto até a imagem 2. A distância do objeto até a imagem 2 engloba os 30 centímetros até a lente, mais os 80 centímetros até o espelho, mais os 20 centímetros até a imagem formada pelo espelho. Então, aqui eu tenho 130. 130 é 1,3 metros, que é a alternativa D. Acho que deve estar meio pequenininha para vocês enxergarem, mas é a alternativa D. Ok? Vamos para o próximo? Próximo exercício. 4 da VUNESP, que está mais bem colocado. Uma pessoa coloca uma lente divergente entre seus olhos e uma fruta e vê uma imagem virtual dessa fruta. Considerando as distâncias indicadas na figura e que a lente seja gaussiana, ou seja, respeita a equação de Gauss, a distância focal dessa lente é... Então vamos lá. A posição do objeto é a distância do objeto até a lente. Tá? O objeto está a 4 metros dessa lente. Pelinha. Pelinha está a quantos metros da lente? A pelinha da lente está a essa distância aqui, ó, que é de 1,5 metros. Só que a imagem ela é virtual. E quando a imagem é virtual, a posição dela é negativa. E agora eu quero achar o foco. Então, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. 1 sobre F, lembra que o foco vai ter que dar negativo aqui, né? Porque é uma lente divergente. 1 sobre P, que é 4, mais 1 sobre menos 1,5. Então, 1 sobre F é igual. O mínimo aqui vai ser de 6, 8, 12. 12, né? Bom, mas também se não for, é um múltiplo comum. Que é 4 vezes 3, eu vou puxar o negativo um pouquinho para cima, que é 1,5 vezes 8. Então agora eu vou continuar nesse canto, porque ele não vai caber. 3 menos 8, menos 5, dividido por 12. Inverte os dois lados, 12 dividido por menos 5, que dá menos 2,4 metros, que é o foco desta lente. Tá? Então, só de saber o tipo da lente, eu já posso, pelo menos, afirmar o sinal desse foco. Isso é importante. Então, já dá para excluir 2 ali. Tem que ficar esperto com esse negócio de virtual e real para sinal de, principalmente de imagem. O objeto vai ser real, né? Mas a imagem tem que ficar esperta. E o foco também. Aqui, na verdade, eu queria descobrir o foco, mas se eu quisesse descobrir a posição do objeto, e eu soubesse que a imagem virtual tivesse a posição do foco, eu teria que colocar o foco negativo, porque é uma lente divergente.